O sol ardente de verão em Lagos, Algarve, batia impiedoso na areia escaldante quando João, com os pés descalços afundando nas dunas, sentiu um puxão invisível do destino. Seus dedos roçaram algo duro sob a camada fina de grãos dourados, e ao cavar, emergiu um envelope amarelado pelo tempo, selado com cera derretida que ainda guardava o cheiro salgado do mar. Ao rasgá-lo com mãos trêmulas, as palavras saltaram como fantasmas: meu amor eterno, se o mundo nos separa, que esta carta encontre quem ousar amar como nós amamos, contra tempestades e julgamentos. João congelou, o coração martelando como as ondas quebrando na costa rochosa. Ele tinha 22 anos, um rapaz magro de cabelos castanhos desgrenhados pelo vento atlântico, olhos verdes que escondiam segredos mais profundos que o oceano. Filho de pescadores tradicionais em uma vila onde o mar ditava as regras da vida, João sempre se sentiu à deriva, um náufrago em sua própria pele. Seu pai, Manuel, um homem de mãos calejadas e silêncios pesados, o criara para herdar o barco e a rede, mas João sonhava com telas em branco e pincéis, com histórias que não cabiam nas conversas à mesa de jantar. E, acima de tudo, com um amor que ninguém na família ousaria nomear. Ele era gay, um segredo que carregava como uma âncora, afundando em noites de insonia sob o teto de telhas vermelhas da casa ancestral. A carta, datada de 1942, era de um homem chamado Afonso para outro chamado Rafael. Palavras de paixão proibida, escritas em tinta desbotada, encontros furtivos nas falésias ao luar, promessas de fugir para Lisboa, onde o mundo talvez fosse mais gentil. Eles nos chamam de pecadores, mas nosso amor é o único santo que conheço, lia João, a voz embargada e quando no vazio da praia deserta. Como aquela relíquia havia chegado até ali. Enterrada como um tesouro pirata, ou um grito sufocado pelo tempo. Ele dobrou o papel com cuidado, enfiando no bolso da bermuda desbotada, e correu de volta à vila, o sol agora um aliado ou um traidor, iluminando caminhos que ele nunca imaginara trilhar. Naquele ano de 2025, Lagos pulsava com turistas ingleses e alemães lutando as ruas de azulejos coloridos, mas para João, a cidade era um labirinto de memórias. Sua mãe, Isabel, uma mulher de riso fácil e mãos ágeis no tiar de rendas, notou o filho distante à mesa do almoço. O que te aflige, meu menino? O mar te comeu a alma hoje. Ela riu, servindo bacalhau assado com batatas, mas João só conseguiu balbuciar sobre um achado na praia. Ele não mostrou a carta. Ainda não. Em vez disso, subiu para o quarto no sótão, onde pilhas de desenhos o esperavam, retratos de rostos masculinos que ele pintava em segredo, inspirados em olhares roubados no mercado ou nas festas de São João. A noite caiu como um véu de estrelas sobre o Atlântico, e João desdobrou a carta à luz de uma lâmpada fraca. Cada linha era um espelho de sua alma. Afonso descrevia o terror de ser descoberto pela família católica, o êxtase de um toque roubado, a dor de se esconder. Rafael, se eu partir antes de ti, enterra esta carta na areia onde nos beijamos pela primeira vez. Que ela encontre outro coração solitário. Lágrimas quentes molharam o papel, e João jurou desvendar o mistério. Quem eram eles? Porque ali, na praia do Camilo, escondida entre falésias que pareciam sentinelas silenciosas. No dia seguinte, impulsionado por uma urgência que não compreendia, João pegou a bicicleta enferrujada e pedalou até a Biblioteca Municipal, um prédio antigo com cheiro de livros mofados e histórias esquecidas. A bibliotecária, Dona Maria, uma senhora de óculos grossos e coque grisalho, ergueu as sobrancelhas quando ele perguntou por amores proibidos em Lagos durante a guerra. Ela hesitou, mas o fogo nos olhos do rapaz a convenceu. Há rumores, menino. De 2 pescadores que sumiram em 1943. Dizem que fugiram para o Brasil, mas ninguém sabe. Veja os arquivos locais. As horas se arrastaram em poeira e páginas amareladas. João encontrou menções vagas. Afonso Mendes, neto de um armador, e Rafael Costa, um artista itinerante que pintava murais nas igrejas. Um artigo de jornal de 1942 falava de escândalo moral, insinuações de conduta imprópria, que forçaram Afonso a se alistar no exército colonial. Mas nada de Rafael após isso. O coração de João acelerou, artista, como ele. E pescador, como seu pai. Coincidências que cheiravam a destino. Enquanto saía, o celular vibrou. Era uma mensagem de Pedro, seu único confidente, ou assim ele pensava. Pedro, 24 anos, com sorriso largo e tatuagens de âncoras nos braços, trabalhava como guia turístico nas grutas de Benagil. Eles se conheceram na escola, compartilhando risos sobre meninos bonitos e o peso da tradição. Pedro era hétero, ou pelo menos dizia ser, mas seus abraços demorados e olhares prolongados confundiam João. Ei, vem para o bar hoje. Festa de fim de semana. Preciso de ti para aguentar esses gringos. João sorriu pela primeira vez em horas. Talvez uma noite de cerveja Sagres e música fado distraísse da carta que queimava em seu bolso.
O bar O Almirante, encravado na falésia com vista para o mar, fervilhava de risos e copos tilintando. João chegou atrasado, o ar salgado misturando-se ao cheiro de sardinha grelhada. Pedro o avistou imediatamente, puxando-o para uma mesa lotada de amigos locais. Olha o artista. Pintou mais um mar revolto hoje. Pedro brincou, passando o braço pelos ombros de João de forma casual demais. O toque enviou faíscas pela espinha de João, mas ele riu, disfarçando. A noite fluiu com histórias de naufrágios e amores perdidos, o fado de Amália Rodrigues e quando como lamento ancestral. Foi então que o conflito irrompeu, sutil como uma onda traiçoeira. Um turista bêbado, um homem de meia idade com sotaque britânico, tropeçou na mesa e derramou cerveja sobre Pedro. Palavras duras voaram: cuida do teu espaço, seu moleque, e Pedro, sempre o protetor, se levantou. Vai-te embora, antes que eu te atire ao mar. João interveio, mas o homem cuspiu: esses portugueses e suas maneiras moles. Dois rapazes grudados assim. No meu país, isso acaba mal. O silêncio caiu como uma rede. Os amigos riram nervosamente, mas João sentiu o estômago revirar. Pedro congelou, o rosto pálido sob as luzes amareladas. Fora do bar, no terraço de madeira rangente, Pedro acendeu um cigarro, o vento bagunçando seus cabelos pretos. Ignora aquele idiota. Ele não sabe de nada. Mas sua voz tremia, e João viu o medo nos olhos do amigo, o mesmo medo que o paralisava toda vez que sonhava em confessar seu amor. Pedro. E se ele tiver razão? E se nós? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Pedro virou-se bruscamente, o cigarro caindo na areia abaixo. Nós o quê, João? Somos amigos. Só isso. A rejeição cortou como faca, e João fugiu para a noite, a carta no bolso agora um peso insuportável. De volta à casa, o pai o esperava na varanda, fumando seu cachimbo de madeira de oliveira. Manuel era um homem de poucas palavras, mas seus olhos castanhos viam tudo. Tarde demais para um rapaz que odeia o mar. O que te rói por dentro, filho? João hesitou, o segredo borbulhando. Em um impulso, tirou a carta do bolso e a entregou. Manuel leu em silêncio, o rosto endurecendo como pedra. Onde achaste isso? Na praia. Pai, quem eram eles? Por que isso me assombra tanto? O velho pescador sentou-se pesadamente, o mar rugindo ao fundo como testemunha. Afonso. Era meu avô. E Rafael, o amor que ele enterrou com a família. Eles nos envergonharam, João. Fugiram, deixaram a vila em fofocas. Meu pai, teu bisavô, queimou as fotos, mas a carta deve ter escapado. A revelação caiu como um raio. João era sangue do sangue de Afonso, um legado de amor proibido correndo em suas veias. E você? Acha que é errado? Manuel olhou para o horizonte, voz rouca. Eu acho que o mar leva o que quer, e o coração não pede licença. Mas a vila? Ela julga, filho. Sempre julga. Naquela noite, João não dormiu. O legado de Afonso consumia, um amor que desafiara a ditadura de Salazar, a igreja, a família. Mas e ele? Como confessar a Pedro, ou enfrentar o pai que agora via sua própria sombra no filho? Amanhã, ele jurou, iria à praia do Camilo novamente, cavar mais fundo, literal e metaforicamente. O sol nascente prometia respostas, mas também tempestades. Os dias se sucederam em um turbilhão de descobertas. João mergulhou nos arquivos da biblioteca, encontrando uma caixa esquecida de cartas trocadas entre Afonso e Rafael. Elas pintavam um quadro vívido, encontros na gruta de Benagil, onde a luz filtrava como bênçãos divinas, promessas sussurradas sob o céu estrelado de Sagres. Rafael era pintor, capturando a beleza de Afonso em telas escondidas. Mas o escândalo veio, um padre os flagrou, e a família de Afonso o mandou para Angola, na guerra colonial. Rafael esperou, mas Afonso nunca voltou, morto em combate, ou assim diziam. A carta final era de despedida, enterrada como testamento. João sentiu uma conexão visceral. Ele começou a pintar, febril, retratos de Afonso baseados em descrições vagas, um homem alto, de barba rala, olhos como o mar em tempestade. Seus desenhos ganharam vida, expostos em segredo no quarto. Pedro notou a mudança, ligações ignoradas, silêncios no bar. Uma tarde, ele confrontou João na praia. O que está acontecendo? Tu sumiste. João, com a carta na mão, contou tudo. Pedro ouviu, o rosto uma máscara de confusão e algo mais profundo. Isso. É como nós, não é? Escondidos, com medo. O ar entre eles crepitou,
e pela primeira vez, Pedro tocou a mão de João não como amigo, mas como amante em potencial. Mas o telefone tocou, o pai de Pedro, chamando para o jantar familiar. Depois falamos, murmurou Pedro, fugindo. O conflito escalou quando a vila descobriu. Dona Maria, a bibliotecária, comentou inocentemente no mercado sobre o rapaz curioso com histórias antigas, e fofocas se espalharam como fogo em palha seca. O neto de Afonso revivendo pecados, sussurravam as mulheres no poço. Manuel enfrentou olhares no cais, sua rede de pesca agora o emblema de vergonha herdada. Ele confrontou João em casa, para com isso, filho. Enterra essa porcaria como teu bisavô enterrou. Mas João recusou, lágrimas nos olhos. Pai, é minha história também. Eu amo. Como ele amou. A tensão culminou em uma festa da vila, o Festival do Mar, com fogueiras na praia e danças ao som de concertina. João chegou com um quadro sob o braço, um retrato de Afonso e Rafael, abraçados contra o horizonte, pintado em tons de azul e ouro. Ele o ergueu à luz das chamas, declarando, eles existiram. Amaram. E eu também existo. Murmúrios viraram gritos, herege. Afasta isso. Seu tio, um homem devoto, avançou, mas Pedro surgiu da multidão, bloqueando o caminho. Deixa ele. É coragem o que ele tem, não pecado. O caos explodiu, empurrões, acusações. Manuel puxou João para longe, mas no tumulto, o quadro caiu na fogueira, chamas devorando o canvas como purificação forçada. João gritou, o coração em pedaços. Pedro o arrastou para as dunas escuras, onde o mar os isolava. Lá, ofegantes, eles se olharam, o primeiro beijo, hesitante, salgado de lágrimas e ondas. Eu tenho medo, João. Mas te amo. Sempre amei. Foi o turning point, amor nascendo das cinzas do passado. Mas o segredo não descansava. Dias depois, João recebeu uma carta anônima, Rafael não morreu. Procura em Lisboa, na Galeria Nacional. Assinado, um fantasma. Coração disparado, ele pegou o trem para a capital, deixando Pedro e a vila para trás temporariamente. Lisboa, com seus tramos amarelos e ruas de emaranhado de lendas, o recebeu como um abraço caótico. Na galeria, entre pinturas renascentistas, ele encontrou uma exposição temporária, artistas esquecidos do século XX. E lá, uma tela de Rafael Costa, um autorretrato com Afonso ao fundo, datado de 1944. Mas o curador, um homem idoso de nome Vítor, aproximou-se. Você se parece com ele. Afonso. Vítor era sobrinho de Rafael. Contou a verdade chocante. Afonso sobrevivera à guerra, mas fora dado como morto para proteger a família. Eles se reencontraram em Lisboa, viveram em segredo por décadas, pintando e amando nas sombras da ditadura. Rafael morrera em 2000, mas Afonso, agora com 95 anos, vivia em uma casa modesta nos subúrbios de Sintra. Ele enterrou a carta como símbolo. Esperava que o destino a levasse a alguém como você, sangue dele, coração igual. João viajou a Sintra, as colinas verdes e palácios de contos de fadas contrastando com o peso em seu peito. Afonso era frágil, mas os olhos verdes eram idênticos aos seus. Meu bisneto, murmurou o velho, abraçando, histórias fluíram, alegrias roubadas, dores da repressão, a vitória silenciosa de um amor duradouro. O mundo muda devagar, João. Mas o amor. Ele é eterno. Diga à tua família, perdoem o passado para abraçar o futuro. De volta a Lagos, João reuniu a família na casa ancestral. Manuel, Isabel, tios, primos, todos sob o retrato queimado que ele refizera em segredo. Ele leu a carta de Afonso, contou de Rafael, de Vítor, do reencontro. Silêncio, depois lágrimas. Seu tio, o devoto, falou primeiro, eu. Sinto muito. Julguei sem conhecer. Manuel, voz embargada, pegou a mão do filho, tu és meu orgulho, João. Como Afonso foi. Pedro estava lá, ao lado, mão entrelaçada na de João, o casal agora assumido, desafiando a vila. O clímax veio na Praia do Camilo, ao amanhecer. A família inteira, mais amigos e até Dona Maria, reuniu-se para uma cerimônia improvisada, enterrar uma nova carta, escrita por João e Pedro, prometendo amor aberto contra preconceitos. Mas o twist final, enquanto cavavam, encontraram outra relíquia, um anel de prata, gravado com a IR Eternos. Símbolo de que o ciclo se quebrava, não com ódio, mas com aceitação. Meses depois, a vila mudou. O festival anual ganhou uma seção de arte LGBTQ+, com pinturas de João expostas. Pedro e ele abriram uma galeria pequena, Amores Enterrados, homenageando Afonso e Rafael.
O amor venceu as marés de julgamento, provando que segredos, uma vez desenterrados, florescem em liberdade. E João, outrora à deriva, ancorou seu coração no homem ao seu lado, sob o sol eterno de Portugal. A calmaria pós-festival era ilusória, como a bonança antes de uma galerna no Atlântico. João acordava com o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, mas o peso da aceitação familiar ainda se assentava como areia úmida. Pedro, agora morando com ele na casa reformada, um sótão transformado em estúdio com janelas para o mar, sussurrava planos de viagens: vamos a Porto, ver os azulejos que contam histórias como as nossas. Mas João sentia uma inquietude, um eco da carta original que não o deixava em paz. Afonso, em Sintra, mandava cartas semanais, rabiscadas com mão trêmula: cuida do teu amor, como eu cuidei do meu. Mas cuidado com as sombras que voltam. Uma manhã chuvosa de outono, enquanto pintava um mural na parede do estúdio, ondas entrelaçadas simbolizando uniões inquebráveis, o telefone tocou. Era Vítor, o curador. João, algo urgente. Rafael deixou um diário escondido. Nele, menciona uma filha. De um casamento forçado antes de Afonso. Ela vive em Faro, e acha que você é o neto perdido. O mundo girou. Uma meia-irmã. Um ramo familiar negado pelo segredo. João dirigiu sob a chuva torrencial pela A22, as falésias de Lagos dando lugar às planícies alentejanas. Faro, com seu centro histórico de ruas labirínticas e aroma de laranjeiras, o recebeu com desconfiança. A mulher, Clara, 48 anos, loira como o sol do sul, abriu a porta com olhos estreitados. Você diz ser filho de quem? Meu pai nunca falou de amantes homens. Ele se casou com minha mãe por dever. As palavras cortaram, revivendo fantasmas. João mostrou fotos antigas de Afonso, a carta, o anel. Clara hesitou, convidando-o para dentro, onde chá de ervas fumegava na mesa de carvalho. O diário de Rafael, encadernado em couro rachado, revelou camadas de dor. Antes de Afonso, Rafael casara-se com uma prima para silenciar rumores, gerando Clara. Mas o amor verdadeiro o libertara, abandonando o casamento em segredo. Eu falhei com ela, confessava Rafael. Mas o amor não falha. Clara chorou, abraçando João. Então você é família. Meu meio-irmão. Pai escondeu para proteger. O reencontro foi um bálsamo, mas também um conflito. Clara carregava ressentimentos, acusando o pecado de Rafael por roubar-lhe o pai. E agora? Vocês, os modernos, exibem o que ele escondeu. Vai destruir mais vidas. De volta a Lagos, João contou a Pedro, que o consolou com um abraço forte. Isso é crescimento, amor. Mas e se Clara vier à vila? Os velhos preconceitos. Ele tinha razão. Clara visitou semanas depois, trazendo fotos de infância de Rafael, um menino com pincel na mão, sonhando além das redes de pesca. A vila, ainda cicatrizada do festival, murmurou novamente: outra bastarda. Mais escândalos Mendes. O tio de João, agora arrependido mas frágil, confrontou Clara no mercado. Sua presença reabre feridas. Vai embora. Ela partiu magoada, jurando nunca voltar. O conflito interno de João explodiu em uma briga com Pedro. Porque tudo tem que ser tão duro. A carta trouxe só dor, gritou ele, jogando um pincel contra a parede. Pedro, ferido, rebateu: eu te disse que o passado morde. Mas eu fico, mesmo assim. A separação temporária veio, Pedro dormindo no barco do pai, deixando João sozinho com fantasmas. Ele cavou na praia novamente, encontrando conchas como metáforas de fragilidade, e escreveu uma carta para Clara: vem. Somos mais fortes juntos. O Turning Point veio em uma exposição em Lisboa. João, convidado pela Galeria de Vítor, levou suas pinturas e as de Afonso, resgatadas de Sintra. Clara apareceu, surpresa, com uma tela própria, uma paisagem abstrata de Faro, pintada em homenagem a Rafael. Eu herdei o dom, mas neguei por vergonha. Elas se abraçaram no vernissage, flashes de câmaras imortalizando o momento. A imprensa local noticiou: família reencontrada, legado de amor em Portugal. A vila leu, e Manuel, orgulhoso, pendurou recortes na parede da casa. Pedro voltou naquela noite, sob estrelas de dezembro. Eu vi a notícia. Você é um herói, João. O beijo de reconciliação foi fogo lento, reacendendo promessas. Mas um twist aguardava. Afonso, em leito de morte, chamou João. Há mais. Um testamento. Deixei a casa de Sintra para ti e teus amores, para que o legado continue aberto. João chorou ao lado do bisavô, segurando sua mão: obrigado por enterrar a carta. Ela me salvou. Com a herança, João e Pedro reformaram a casa em Sintra como retiro artístico,
convidando Clara e a vila para a inauguração. Conflitos residuais, um primo homofóbico boicotando, Dona Maria defendendo com fervor, testaram laços, mas o amor prevaleceu. Afonso foi enterrado na praia, com a carta original ao lado, e João pintou seu epitáfio: amor enterrado, agora livre. O inverno em Sintra trazia névoas que envolviam os palácios como véus de mistério, e João, agora coproprietário da casa de Afonso, sentia o peso da herança como um manto reconfortante. Pedro transformara o jardim em ateliê ao ar livre, onde esculturas de madeira flutuante, inspiradas nas correntes do Tejo, ganhavam forma. Clara visitava mensalmente, trazendo telas de faro que misturavam o azul do Algarve com os tons terrosos do Alentejo. Somos um mosaico quebrado, mas bonito, dizia ela, rindo pela primeira vez sem amargura. Mas a paz era frágil. Um jornalista sensacionalista de Lisboa farejou a história: escândalo gay de 1940, herdeiro revela segredos familiares. O artigo, publicado em um tabloide de fofocas, distorcia fatos, insinuando incesto, traições, pintando Afonso como vilão depravado. A Vila de Lagos explodiu em indignação renovada. Manuel recebeu ligações anonimas: seu filho mancha o nome Mendes. O tio devoto, recaído em velhos hábitos, espalhou rumores na igreja: é maldição do mar. João sentiu o chão sumir. Ele e Pedro cancelaram planos de casamento civil, um sonho sussurrado em noites quentes, temendo o backlash. E se nos isolarem de novo, murmurou João, pintando furiosamente um quadro de ondas devorando um barco solitário. Pedro, sempre o âncora, respondeu: então nadamos juntos. Mas não podemos nos esconder. Eles decidiram confrontar, uma entrevista coletiva na rádio local, contando a verdade nua: amor, perda, redenção. A transmissão ao vivo, de um estúdio com vista para o Porto de Lagos, foi um furacão emocional. João falou primeiro, voz firme apesar do tremor: a carta de Afonso não é escândalo. É lição. De como o amor sobrevive ao ódio. Clara ligou durante o programa, adicionando: meu pai, Rafael, ensinou perdão. Eu perdoo a vila por julgar o que não entende. Chamadas inundaram as linhas, algumas hostis, mas mais, surpreendentemente, solidárias. Uma senhora idosa confessou: meu irmão era como vocês. Enterrei seu segredo. Hoje, libero. O apoio cresceu, mas o conflito pessoal veio de onde menos esperava: Vítor, o curador. Em uma visita a Sintra, ele revelou ciúmes velados: Rafael me contou tudo, menos sobre a filha. Você, com sua família perfeita, rouba o legado dele. Era projeção de uma vida solitária, mas doeu. João rebateu: não roubo. Compartilho. Venha à vila, veja. Vítor recusou, partindo magoado, deixando uma rachadura na rede de apoio. Enquanto isso, Pedro enfrentava seu próprio demonio, o pai, um viúvo conservador que descobrira o relacionamento pelo jornal. Tu és meu filho único. Isso. Quebra tudo. Eles brigaram no cais, redes de pesca como testemunhas mudas. Pedro chorou pela primeira vez na frente de João: eu o perco se não me curvar. O dilema rasgou o casal, Pedro considerando uma pausa para conversar com o velho, mas João o reteve com uma noite de memórias, lendo cartas de Afonso à luz de velas, dançando fado lento no jardim. O turning point veio inesperado: o pai de Pedro sofreu um acidente no barco, uma galerna repentina. No hospital de Portimão, de mãos dadas com o filho, ele sussurrou: vi o mar te levar quase. Não te perco por bobagens. Ama quem te faz feliz. Lágrimas fluíram, e o homem idoso abraçou João: bem-vindo à família, rapaz. Foi redenção pura, curando feridas antigas. Clara, inspirada, organizou uma exposição conjunta em Faro, Herdeiros do Amor Proibido. Obras de João, Pedro, ela e até contribuições anônimas da vila, desenhos de jovens LGBTQ+ locais. O evento atraiu multidões, transformando escândalo em celebração. Mas um twist dramático: durante a abertura, um homem idoso se aproximou de João, tremendo. Eu fui soldado com Afonso em Angola. Ele me salvou a vida, confessando seu amor por Rafael para me dar coragem de desertar. O testemunho, gravado, viralizou nas redes, humanizando a lenda. A mídia mudou de tom, e a vila seguiu. Manuel, agora avô honorário em potencial, brincava: quando o neto vier, ensine-lhe pescar, e amar livre. João e Pedro marcaram o casamento para a primavera, na Praia do Camilo, com Afonso em espírito. O amor, outrora enterrado, agora brotava como flores silvestres nas dunas. A primavera de 2026 desabrochou em Lagos com amendoeiras em flor, pétalas brancas dançando no vento como confetes de um casamento antecipado. João e Pedro planejavam a cerimônia com detalhes meticulosos,
arco de flores silvestres na praia, música de violas e cavaquinhos, votos inspirados nas cartas de Afonso. Clara seria madrinha, trazendo toques alentejanos, vinhos de Faro e rendas tecidas por ela. A vila, outrora juiz implacável, agora contribuía, Dona Maria costurando toalhas de mesa, o padeiro doando pães de Deus para o banquete. Mas o destino, caprichoso como o mar, preparava uma onda traiçoeira. Semanas antes do casamento, João recebeu uma visita inesperada, o jornalista sensacionalista, agora arrependido, com uma fita cassete antiga. Encontrei nos arquivos da ditadura. Gravação de Afonso em prisão militar, 1943. Ele negou tudo para proteger Rafael, mas menciona um traidor na família. O coração de João parou. Traidor? Quem? Eles ouviram na casa de Sintra, o ar pesado com o chiado da fita. Voz rouca de Afonso, meu primo, o padre, me delatou. Por zelo à fé. Mas eu perdoo, o amor me liberta. O primo era ancestral direto do tio de João, o mesmo que outrora o condenara. A revelação explodiu como dinamite. Manuel confrontou o irmão na igreja, tu sabias. Teu avô destruiu vidas. O tio, envelhecido e frágil, confessou lágrimas nos olhos, eu cresci com o ódio. Mas vi teu filho, Manuel. Mudei. Perdoa-me. O perdão não veio fácil. João cancelou ensaios do casamento, isolando-se no estúdio, pincéis inertes. Pedro o encontrou lá, coberto de tinta seca, não deixa o passado roubar nosso futuro. Eles caminharam pela praia, pés na espuma, e João desabafou, e se o ódio for hereditário? E se eu falhar como Afonso? Pedro virou, olhos firmes, você já venceu. Olha ao redor, a vila te apoia. Naquele momento, um grupo de jovens locais passou, acenando, boa sorte no casamento. Pintamos um mural para vocês no cais. Inspirado, João transformou a dor em arte, uma instalação interativa na galeria, com fitas de áudio de histórias LGBTQ+, da região, incluindo a de Afonso. O tio contribuiu, gravando seu pedido de perdão, eu errei. Hoje, abençoo o amor de meu sobrinho. A exposição, Vozes Enterradas, lutou, curando divisões. Clara, tocada, reconciliou-se plenamente, somos sobreviventes, não vítimas. O casamento amanheceu perfeito, sol dourado na praia do Camilo, ondas como aplausos. João, em camisa branca bordada por Isabel, esperou Pedro descalço na areia. Votos trocados, como a carta te encontrou, meu amor me achou. Juntos, desenterramos sonhos. Anéis trocados, réplicas do de Afonso e Rafael, selados com um beijo sob o arco de flores. A vila celebrou, fogueiras acesas ao entardecer, fado e quando promessas eternas. Mas o twist pós-casamento veio sutil, uma gravidez surpresa de Clara, de um relacionamento recente em Faro. O bebê será neto de Rafael. Quero que vocês sejam tios. João e Pedro, agora maridos, abraçaram a ideia, uma nova geração livre de segredos. Eles expandiram a galeria para incluir creche artística, fomentando famílias diversas. Vítor retornou, convidado para o batizado futuro, eu estava errado. Seu amor inspira. A família se uniu, tecendo fios soltos em tapeçaria coesa. João pintou o retrato final, todos, Afonso, Rafael, Clara, Manuel, Pedro, em uma praia infinita, mãos dadas contra o horizonte. O verão seguinte trouxe o nascimento de Lucas, filho de Clara, um menininho de olhos verdes como os de Afonso, rindo com o som das ondas em Faro. João e Pedro, agora tios honorários, visitavam semanalmente, levando brinquedos esculpidos e histórias contadas em sussurros. A casa de Sintra tornara-se refúgio para artistas LGBTQ+, fugindo de preconceitos regionais, um farol de aceitação em Portugal rural. Mas sob a superfície de harmonia, tensões borbulhavam, a economia da vila sofria com secas, e bodes expiatórios surgiam, aqueles casais modernos atraem a ira dos céus, murmuravam pescadores desempregados. João sentiu o pulso da discórdia em uma assembleia municipal. Proposta: fechar a galeria por perturbar tradições. O proponente, um ex-rival de Manuel, apontava o dedo, vocês trouxeram escândalo, agora miséria. Pedro defendeu, nossa galeria atrai turistas, olhem os números. Mas votos se dividiram, e a ameaça pairou. Naquela noite, João sonhou com Afonso afogando-se, acordando suado, não posso perder tudo de novo. O conflito escalou quando vândalos atacaram o mural no cais, pichações homofóbicas borrando os rostos pintados. A polícia investigou, mas suspeitas caíram sobre jovens influenciados pelo ex-rival. Manuel, furioso, confrontou o homem no bar, tu envenenas mentes como teu pai envenenou o meu avô. Uma briga física irrompeu, deixando Manuel ferido, costelas rachadas, espírito mais.
No hospital, ele confessou a João: eu protegi o segredo de Afonso por medo. Não erra como eu. Impulsionados pela dor, João e Pedro organizaram um festival contra-ataque, Mar de Orgulho, com arte, música e debates sobre inclusão. Clara trouxe artistas de Faro, Vítor curou a exposição central. Até o tio de João falou, sua voz trêmula e quando, eu delatei no passado através do meu sangue. Hoje, defendo. A multidão, misturando locais e visitantes, aplaudiu sob fogos que iluminavam o céu como estrelas cadentes. O turning point veio durante o evento, o ex-rival apareceu, bêbado e arrependido, confessando os vândalos, seus próprios sobrinhos, manipulados por ódio herdado. Eu via meu pai falir por causa do escândalo Mendes. Culpei vocês. João o perdoou publicamente, o ódio enterra todos. Vamos desenterrar esperança. O homem se juntou à limpeza do mural, pincel na mão, simbolizando mudança. Com o festival sucesso, a galeria prosperou, empregando locais e curando divisões. Pedro e João adotaram um cachorro resgatado da praia, Rafaelzinho, completando sua família. Clara mudou-se para Lagos, pintando ao lado do irmão. Afonso, em espírito, sorria das paredes. Mas um último twist, uma carta anônima chegou a João, de um descendente de Rafael na Espanha, convidando para uma reunião transatlântica. Mais família espera. O ciclo de descobertas continuava, mas agora com asas de liberdade. Outono de 2027 tingiu as falésias de ocre e vermelho, e João, aos 25, olhava para o mar com olhos de quem conquistara tempestades. A galeria Amores Enterrados expandira para um centro cultural, com oficinas para jovens que era exposições itinerantes por Portugal. Pedro, escultor renomado, exibia em bienais, mas sempre voltava para as noites de conversas sussurradas na varanda de Sintra. Clara, com Lucas aos braços, dirigia uma filial em Faro, tecendo laços entre Algarve e Alentejo. A família Mendes Costa era agora sinônimo de resiliência, não escândalo. Contudo, o clímax final se aproximava disfarçado de rotina. Durante uma escavação arqueológica na Praia do Camilo, patrocinada pelo Centro para Mapear Sítios da WWE, operários desenterraram não só cacos romanos, mas um baú enferrujado, diários de Afonso, cartas inéditas e joias de Rafael. Dentro, uma revelação bombástica: Afonso não fugira apenas por amor, mas carregava um mapa de tesouros nazistas escondidos em grutas portuguesas durante a neutralidade de Salazar, ouro roubado, que ele planejava doar para causas antifascistas, mas fora traído pelo primo padre, que queria o botim para a igreja. A descoberta abalou, repórteres internacionais acorreram, transformando Lagos em circo midiático. Acusações voaram, herdeiro gay esconde tesouro nazi. Revivendo preconceitos. João enfrentou câmaras, isso não é sobre ouro. É sobre justiça. Afonso lutou pelo amor e pela liberdade. Mas ameaças anônimas surgiram, enterra isso ou sofre. Pedro, protetor, instalou alarmes, Clara escondeu Lucas em Faro. O conflito culminou em uma audiência no Ministério da Cultura em Lisboa. João, Pedro e Vítor testemunharam, apresentando os diários. O primo traidor, há muito morto, era exposto como colaborador. Mas o twist, um descendente vivo do padre, um advogado influente, contestou, falsificação para ganho pessoal. Ele processou, alegando calúnia contra a igreja. João duvidou de si, e se for verdade? E se eu destrua tudo? Pedro ancorou, com o fino legado. Eles investigaram, encontrando provas em arquivos espanhóis, o mapa autêntico, ouro recuperado anos antes por resistentes, mas o diário perdido. No tribunal, o advogado desmoronou sob evidências, confessando, meu avô roubou o ouro para si. Escondi para proteger a família. Justiça prevaleceu, o tesouro simbólico doado a museus de memória, honrando vítimas do Holocausto. A vila celebrou João como herói nacional. Manuel, recuperado, ergueu um monumento na praia, estátua de Afonso e Rafael, mãos unidas, com placa, amor e verdade desenterrados. O casamento de Clara, agora com um parceiro alentejano, uniu mais laços. Pedro e João planejaram a adoção, sonhando com filhos correndo nas dunas. Anos fluíram como marés suaves. João, grisalho precocemente mas sereno, pintava o pôr do sol final, família estendida sob o céu português, segredos transformados em faróis. A carta antiga, emoldurada na galeria, sussurrava, amor vence, sempre. E assim, o menino gay da praia encontrara não só um segredo, mas um mundo renascido.